Pessoal, estou me preparando aqui para a abertura do mercado à noite. Então, para vocês que me acompanham pelo HK50, a gente tem aqui alguns dados importantes. Eu sempre me preparo no domingo de manhã, né? Sempre que eu tiro um tempinho domingo de manhã para me preparar para a abertura de mercado hoje, 22h45, né? E a gente tem nossa live 21h45, tá? HK50 abre 22h15, corrigindo, 22h15, e nossa live é 21h45. Os mercados da Ásia, alguns subiram, principalmente na sexta-feira. Contudo, a gente teve aqui uma queda na produção industrial do Japão e a gente teve um aumento da inflação no Japão, né, no mês de maio. A gente foi percebido, né, ali nos cálculos, um aumento da inflação e uma queda na produção industrial. A Coreia do Sul, ela subiu 2,2% na comparação em abril, tá? Superando a expectativa de 1,1%. Porém, a Coreia do Sul, ela teve uma queda de 3%. Então, no fim, ainda não está bom. Teve um pouco de recuperação, mas ainda não está legal. O setor industrial da China caiu, contraiu, tá? A produção a gente teve uma contração na produção industrial na China, em maio. E os gestores de compras ali, a gente estava em torno de 50,4% e caiu para 49,5%. Então, teve uma queda na produção industrial. Com isso, o principal índice da China, o maior deles, que é o CSI 300, ele fechou abaixo, tá? Ele fechou abaixo. E HK50, aquela alta louca que ele teve, que a maior parte dela era até inexplicável, não tinha explicação para aquela alta de maneira alguma. Porém, sempre quando tem muitos dados econômicos por sair, antes que eles saiam, o mercado vai lá e recupera, liquida. A única notícia boa que a gente teve foi o estímulo no setor imobiliário, né? Só que a gente tem um estímulo no setor imobiliário, ele subiu mais 1 ou 2 dias e agora ele entregou tudo nos últimos dados econômicos aqui. Enquanto índice Hang Seng de Hong Kong é o HK50. Tem corretora que ele aparece como HSI, né? Outras HK50, é a abreviação do índice. Ele apagou, ó, o índice de Hong Kong, ele apagou os ganhos, ó, e fechando 0,2% mais baixo. Então, ele derreteu tudo, né? No Japão, ele subiu 1,14%, enquanto o Topix ganhou 1,7%. Só que, assim, esses dados saíram depois, então a gente tem que ver agora a abertura de segunda-feira, né? Para eles lá na segunda, a gente já começa amanhã. Então, o Wall Street fechou em baixa, porque ainda tem alguns dados econômicos para serem divulgados nos Estados Unidos, né? E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Os dados oficiais da China mostram que o setor industrial contraiu inesperadamente, tá? Então, igual eu falei para vocês, a gente estava em 50,4, ele caiu para 49,5. Isso não é bom, abaixo da previsão. A marca dos 50 pontos separa expansão de contração. Então, os lucros, vamos ver aqui, a leitura do PMI chega depois de dados do início da semana terem mostrado que os lucros industriais da China aumentaram 4,3% em termos anuais, no período de janeiro até abril. Agora aqui, a inflação subjacente na capital de Japão, Tóquio, aumentou 1,9% em maio, mais do que o aumento de 1,6% em abril.
Aqui fala que a leitura ficou em linha com as expectativas do Reuters, né? O número de inflação da Tóquio são amplamente considerados um indicador importante de tendências nacionais. Separadamente, os números de produção industrial do Japão mostraram uma queda. Por mais que teve um aumento de lucro, a produção mostra uma queda em abril em relação ao mês anterior. Certo. Coreia do Sul, dados oficiais mostram que a produção industrial da Coreia do Sul aumentou em abril, em comparação com uma queda no mês anterior, né, março. O índice da produção industrial aumentou 2,2% em abril, igual eu falei para vocês ali em cima, numa base ajustada sazonal, após ter caído 3%. Então, assim, teve um aumento, uma recuperação de 2%, 2,2%, né? Teve uma recuperação de 2,2%, mas em cima de uma queda de 3%, então ele não está recuperado ainda. Olhando como investidor, tá? Ensinando vocês a olharem para o mercado como investidores. É isso que eu faço, para mim tentar buscar o que, que pode acontecer no micro ali, né? O que, que a gente pode esperar num time menor. Por isso que eu faço isso. A gente tem que ter uma visão longa, de longo prazo, e a gente precisa ter essa visão de longo prazo para entender o que a gente pode esperar no curto prazo, que a gente opera em time de M5, tá? O número também superou a expectativa de uma pesquisa da Reuters que eles esperavam um aumento de 1,1%. Em cima de uma queda de 3%, eles não esperavam que poderia buscar ali uma recuperação de 2,2%. O índice de vendas no varejo da Coreia do Sul caiu 1,2% em relação ao mês anterior em abril e 2,6% em relação ao mês do período do ano passado. Então, assim, se a gente olhar de uma maneira longa, de longo prazo, ele teve uma boa recuperação. Não recuperou a queda de 3, mas teve uma boa recuperação, o que não é ruim. Só que a China, falando ali de Hong Kong, falando só da China, a gente olha o mercado da Ásia como um todo, porque muita coisa pode pesar ali na China e acaba pesando no HK50, que é o que a gente opera, né? Então, por isso que a gente precisa ler tudo isso, né? Tá meio que por dentro de tudo. Ah, então, se a gente pegar, se a gente pegar e vir aqui para o gráfico, a gente pode encontrar algumas respostas, né? Que eu vou passar para vocês a análise gráfica após a atualização de notícias e análise gráfica na abertura de mercado, né? Aqui ele rompeu a mínima da sessão de quinta-feira, ele rompeu, né? Foi lá embaixo, ó, rompeu, foi lá embaixo, tocou na minha linha, onde o HK50 é uma linha extremamente importante no 18052, e no fim ele finalizou exatamente na mínima da sessão do dia da quinta-feira. Olha que impressionante. Eu sempre falo que nada é em vão. No meu gráfico, nada é em vão, né? E eu sempre falo isso, né? Meu gráfico, nada é em vão. Então, assim, fechou exatamente, cara, na mínima. Ele foi lá na... Essa região aqui, ó, essa região aqui do 18052 é uma região, para quem não pegou as lives anteriores, é uma região, deixa eu apagar aqui, onde o HK50 mais trabalhou, tá? Se a gente for num time, eu marco essas regiões aqui, ó, eu marco, ó, ele foi lá, recuou, o cara tá com uma cara de queda no time maior, que não é brincadeira. Essa 18052, essa região, essa linha preta aqui, ó, ele parou, ele foi lá, tocou nela e voltou e finalizou na diária, na mínima do dia anterior. Nem apaguei ela, nem ajustei para, porque foi interessante esse preço do 18,165.
Ele parou ali, cara, no final do dia. Impressionante isso. Então, quando a gente olha num time maior, essa vela aqui, cara, ela tá dando um padrão de queda terrível. Ela tá dando, a semanal, ela tá dando um padrão de queda terrível. E se o mercado ele voltar a romper o 18, essa preta aqui, ó, 18052, cara, provavelmente o mercado vai emburacar. Essa região que o HK50 continua trabalhando enquanto ele não romper abaixo, essa é a região onde ele mais trabalhou durante todo o período dele, é uma região de confortável do ativo, tá? Confortável do ativo. Não estamos vendo notícias boas para o mercado subir hoje. No longo prazo, estamos preparados para quando ele começar a subir e a gente quiser fazer uma compra de longo prazo, um swing trade ali, se ele chegar a executar essa queda e voltar a trabalhar nessa região, a gente vai estar muito preparado para deixar um stop fora da caixa e buscar uma operação longa pra cacete aqui, ó, tá? Que demora meses para encerrar. Então, eu estou preparadíssimo para o longo prazo aqui, cara. Preparadíssimo. Vamos fatiando a queda até onde ele quiser ir, porque o que que acontece? Nas notícias, teve estímulo no setor imobiliário, que tem milhões de imóveis parados na China, e, e aí agora teve estímulos, né, para a população comprar imóveis e tal, só que até que essas vendas aconteçam, vai tempo. Teve o estímulo, teve uma alta. Aí agora ele entregou toda aquela alta. Por quê? Precisa de resultado. O país precisa diminuir a inflação, precisa aumentar a produção industrial, precisa aumentar as vendas do varejo, precisa aumentar o lucro das empresas de tecnologia, né? Elas precisam se tornar lucrativas, elas estão muito negativas desde o ano passado e esse ano caiu ainda mais. Então, precisa ter resultado de empresa, é o que não está tendo no momento. Ponto, final. Palavra correta, né? As empresas precisam se tornarem lucrativas, precisa aumentar a venda no varejo, precisa aumentar a produção industrial e aí e as vendas de imóveis, e aí a gente pegar e de repente, quem sabe, esse segundo alvo aqui a gente bater nele bonito, né? Então a gente está preparadíssimo com o pensamento a longo prazo, enquanto ele não dá esse padrão para a gente baseado em resultados de empresas e notícias, né? As notícias que chegam para a gente, então as empresas começando a ter resultado, ele dando padrãozinho gráfico para isso, a gente vai buscar a nossa compra ali com toda certeza, tá? E pegar uma operação violenta de compra quando ele der esse padrão aqui. Entrar para não sair tão cedo dessa operação. Então, estamos preparados para isso, tá? Só ir acompanhando aí. Então, eu para mim, está com um padrão de queda e para mim está com um padrão de baixa. Ainda assim, na segunda-feira de baixa. Não sei se corrige, não, tá? Não sei se corrige, não. Então, eu sempre faço essa rotina domingo de manhã para mim entender melhor o que aconteceu na semana passada e para mim tá prontíssimo para a hora que essas notícias atualizarem e entender o que vai acontecer durante a semana e durante essa sessão que se inicia. Se fosse para mim dar um palpite já, seria uma semana de queda aí nessa semana que entra, porque a gente não teve notícias suficientes ainda para ele seguir um caminho de alta, né? Vamos esperar 21 horas a atualização e 21h45 aí eu volto pelo canal da Tickmill, tá? Que tem aqui no link da biografia do meu canal do YouTube e tem também no link do meu Instagram lá, tá? Do meu Instagram, beleza? @HK50Sniper. Tá aí a análise, a pré-análise, e a gente vai para a análise final 21h45 ali na Tickmill, tá? Tá aqui, ó, aqui a análise.
Beleza, pessoal? Abraço e ótimos estudos aí. Então, estamos prontos, preparados para o que virá.